Bom dia a todos, iniciando a mais um dia da Jornada Consciente. Hoje eu não consegui fazer, eu tô com um probleminha aqui na transmissão e não estou conseguindo enviar para o YouTube. Então nós vamos iniciar aqui nosso movimento agora, porque e depois eu vou enviar a gravação no canal do YouTube, ok? Então, seja muito bom dia, sejam muito bem-vindos, né, a mais um dia dessa jornada, onde nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma nova temática, né? Que é a temática da coragem. E por não sei motivo pelo qual eu não estou conseguindo enviar a transmissão do YouTube. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se eu consigo fazer diferente. Eu consigo fazer uma transmissão direto do YouTube. E assim a gente inicia a nossa transmissão pelo, diretamente do YouTube. Vamos ver se vai sair. Então, hoje, no dia de hoje, como nós já havíamos falado, né? Vamos trabalhar um pouco esse movimento, que é o quê? Movimento de estar caminhando pelos níveis de consciência, né? E quais são os níveis de consciência que nós estamos caminhando? É os níveis de consciência onde muitas vezes são os nossos estados, nossos pensamentos, nossas ações, nossas decisões vão fazendo com que eu viva a vida pela qual eu estava muitas vezes na minha inconsciência, tomando decisões, movendo alguma ação que fazia com que muitas vezes fosse repetitiva ou eu não tivesse controle da situação, e dentro dessa situação, cada movimento de consciência foi se instalando na minha vida, na minha história como um todo. Então, é sempre importante a gente poder observar o quanto no nosso caminho nós temos os nossos movimentos consciente, porém que muitas vezes é o nosso inconsciente que está movimentando a nossa história, a nossa vida, as nossas percepções. Então, é bem importante aqui a gente analisar cada situação, cada movimento nos quais nós estamos vivendo. Observar é muito importante. E qual é o motivo dessa importância hoje de observar uma vida que está sendo vivida? É a percepção que nós vamos tendo da nossa história, da nossa vida, da nossa consciência, fazendo com que eu possa viver cada dia mais de uma maneira onde eu não, vamos dizer, eu não sofra tanto como eu sofreria. Então, é importante a gente observar cada estado que nós estamos percorrendo para obter consciência daquilo que estamos fazendo. Então, no dia de hoje, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Qual o movimento que nós vamos estar falando? Hoje, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o nível de consciência, que eu falo que é um nível de consciência onde ele está entre um intermediário. Ele é um nível de consciência onde nós podemos elevar muito mais a consciência ou também descer, cair no nosso estado de consciência. Tudo vai depender como e a forma que eu estou observando e se eu me deixo levar pela energia, porque ele é o centro de toda essa conexão dessas duas partes.
é um movimento onde está a coragem, né? Hoje, o tema do encontro de hoje vamos falar um pouquinho sobre a coragem. O quanto esta coragem que eu tomo em relação à minha vida é uma decisão que move para algum movimento, uma ação. E essa ação, ela está eh, sempre a favor do quê? Da vida, da consciência, do amor, da prosperidade. E essa coragem, ela pode vir também numa decisão de eu enfrentar meus medos, porém acabar ficando nos estágios de baixas consciências. E posso me colocar, eu estou fazendo algo, aí eu faço algo impulsivamente, né? Com muita coragem, com excesso de coragem, e, de repente, essa energia faz com que eu me sinta, de repente, culpada sobre algo, em vez de eu já tomar coragem, tomar uma decisão, aquele movimento, aquela consciência me faz permanecer. Então, de repente, eu estou fazendo, tudo está acontecendo, e algo acontece porque eu me sinta culpada, ou que eu tenha vergonha. Aí, naquele estado, naquele momento, eu retorno para um estado muito anterior, que era o meu normal, que era algo que já estava no meu inconsciente de programação. E nesse estado, é o estado onde eu começo a perceber a minha vida, a minha história, a minha consciência, aquilo que eu estou, porém, eu, naquele estado, naquele momento, devido à alta energia que eu utilizei em desequilíbrio, em excesso, eu permaneço na culpa, na vergonha, na apatia, na tristeza, nos meus medos, nos desejos, e eu fico nessa energia do orgulho. Não consigo fazer com que essa coragem me, me leve para o próximo nível, me leve para algo maior, algo melhor, um novo estado de consciência. Se eu tiver uma força determinando dentro de mim, com olhares positivos, olhando para que tudo é possível, eu começo a permitir a experiência, né? Eu empodero de quem eu sou. Mas esse processo de empoderamento tem os dois lados, que é o processo onde eu posso me empoderar e crescer com a força, e essa força ela vem dessa energia que é mais masculina, que traz aquela consciência de mim. Olha, eu sou, eu posso, só que esse eu sou, eu posso, nessa afirmação, ela traz um ponto negativo, que é eu sou, eu posso e ninguém pode. Ninguém é maior que eu. Eu me coloco acima de muitas pessoas, abaixo de poucas, mas acima de muitas. E eu estou a nível do quê? Da matéria. Então, muitas vezes eu me empodero de uma vaidade minha, que vem com um orgulho ali, né, de quem eu sou, tudo, e faz com que essa energia, em vez de se eleve, eu caio dentro dela. E vou para o meu orgulho, eu vou para o meu empoderamento de mim mesma e fico indiferente às pessoas. Eu permito, mas eu permito até certo ponto, né? Então, a coragem, ela tem essa dualidade dentro dela, que é essa dualidade da separação. Ela tem um lado positivo, mas ela tem um lado negativo de toda essa consciência. Então, faz com que eu possa me empoderar, mas empoderamento que eu digo é empoderamento da minha vida, empoderamento das decisões que eu estou tomando, a consciência de que sou eu o resultado de tudo que eu estou vivendo, e sou somente eu. Agora, eu posso ter um pouquinho do lado disfuncional disso, que é o empoderamento de quem eu sou, e eu sou tão poderosa que eu vou passando que nem um trator por cima de tudo e de todos. E, na realidade, esse não é o movimento. Precisamos ter o quê? A observância de ter coragem de enfrentar os desafios, ter a coragem de afirmar aquilo que eu quero, que eu sou, que eu tenho infinitas possibilidades de viver, que eu posso ser sensível, que eu posso ter uma serenidade, que eu posso mudar a minha visão da vida, do mundo e
referente às pessoas. Então, a minha emoção aqui, ela sempre é positiva, pelo lado afirmativo. Esse é o lado funcional, né? Então, a visão da vida, tudo me satisfaz. As pessoas estão ali, porém, tem os problemas dela, porém, isso não afeta a minha satisfação com a minha própria história, a minha vida. A minha história, ela é só minha, e tudo que eu vivi está atrelado àquilo que eu tomei como decisão, e muitas vezes, mesmo que essas decisões sejam no meu inconsciente, na minha fraqueza, onde eu estive nesses lugares atraindo pessoas para perto de mim, exatamente por conta dessa minha disfunção, da minha consciência. Então, todo o processo de movimentação, coragem, é preciso que eu compreenda qual é a permissão que eu tenho da vida. Enquanto, olha, nós tínhamos na vergonha a, é, a visão de Deus, por exemplo, que eu era desprezado, na culpa, eu era assim, tinha uma energia negativa, eu era vingativo, né? Na apatia, eu já era aquele condenador que estava condenando tudo e todos. Quando eu tinha um medo, eu era punitivo, Deus me pune. Então, eu fiz algo de errado, eu estou me punindo, me flagelando. Então, eu estou vivendo pecado, vamos dizer assim. Então, quando eu venho com desejo, o desejo é negativo, nada pode continuar, nada pode ter uma outra consciência. E quando vem o orgulho, eu sou indiferente a tudo e todos. A visão de Deus era assim nos níveis de inconsciência minha, e que faz que são os níveis de baixa consciência. Agora, quando eu tomo a coragem para mim, o que que acontece com esse movimento da coragem? Na coragem, eu sou permissiva que Deus entre na minha vida de forma diferente. Então, não é um Deus onde ele é punitivo, não é um Deus que me culpa, que me julga, que me condena, que manda eu fazer isso ou aquilo. Não é aquele extremismo de Deus. É um Deus consciente dentro da minha história. Porque eu preciso perceber a premissa de que Deus nunca me obrigou a nada. Pelo contrário, se eu faço o que eu faço e vivo o que eu vivo, é exatamente porque ele me permitiu ter uma vida livre. Essa vida livre é de eu viver todas essas consciências. E nós falamos todas elas de baixa consciência. Então, a vergonha, a culpa, a apatia, tristeza, medos, desejos, raiva, orgulho, são consciências que eu vivo e você também. Então, dentro dessas energias, qual que é o processo? Qual que é o movimento? O movimento é de eu perceber o lugar que eu me encontro, as possibilidades que existem na vida. Então, na temática de hoje, coragem. O que a coragem faz com que eu viva? A coragem faz com que eu tome decisões afirmativas, me empodere de quem eu sou, mas não me colocando superior a alguém ou inferior. Eu nunca vou ser superior ou inferior a nada e nem ninguém dessa história. Eu sempre serei um como um todo. É por isso que a unidade traz a consciência mais perfeita da vida, que é a consciência de Deus. Deus trouxe todos iguais. Perante Ele, somos todos iguais. O que nos difere é os níveis de consciência que estão atuando. Só que esses níveis estão em mim e em todas as pessoas. E todas as pessoas estão vivendo, de alguma maneira, um nível de consciência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que vejo alguém que cometeu algo que seja muito grave, né? Ferir, machucar, violentar, esses processos onde ocorre essa agressividade com esse corpo físico, que é a matéria, nós temos a consciência de que essa pessoa é inferior a mim e qualquer outra pessoa, mas de verdade, na visão de Deus, ela não é diferente. Ela só está vivenciando uma frequência, uma consciência, onde ela toma atitudes não por meio dela, de si própria,
mas sim já por meio do inconsciente visível e vivido dentro dela, que está dentro dos traumas. Então, quando eu faço meus estudos dos traumas da criança, da nossa criança de 0 a 6 anos, do momento da concepção até os 6 primeiros anos de vida dessa criança, o que nós percebemos dentro desse trauma? O trauma que acomete a criança faz com que eu viva a vida inconsciente do dia de hoje, da vida que está aqui estabelecida hoje. Denise, bom dia, seja muito bem-vinda. O que acontece aqui, que com esse processo que a gente está aqui trabalhando, tendo as percepções, acontece que esse processo da coragem é um dos processos mais bonitos que nós podemos começar a presenciar, que é permissão. Eu permito que a vida aconteça. Aqui eu permito que Deus entre. Aqui eu permito que as coisas dele sejam visíveis para mim. Aqui eu começo a olhar os pontos negativos que estão acontecendo comigo, não mais como negativo. Aqui eu observo tudo isso como ponto positivo, que eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma dor, por um sofrimento, e eu preciso aprender algo com isso. E aqui nesse movimento é onde eu posso começar a crescer, onde eu posso começar a expandir a minha consciência e não mais baixar esses níveis de consciência, e foi por todos esses processos. Isso não significa que a partir do momento que você entra para essa energia, você não vai cair. Nós, o tempo todo, mesmo o ser humano com maior índice de elevação de consciência, ele em algum momento, dentro de si, ele pode cair. Então, não existe uma pessoa que não transite por todas essas energias. Existem pessoas que têm mais consciência e é por isso que quando ela transita, ela observa, ela é observador da vida, da sua própria história. Ela está preocupada consigo, ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada em viver a sua própria vida. Ela não está preocupada em cuidar da vida do outro. Ela está naquele movimento onde ela observa a vida do outro acontecer, ela sabe que está passando por dificuldades, que aquela pessoa está passando por momentos de, vamos dizer assim, de muita dor, de muito sofrimento, porém, naquela energia, naquele movimento, o que vai acontecer? Naquela energia, naquele movimento que ela está vivendo, ela precisa passar pelo que ela está passando para poder crescer, assim como você. Muitas vezes, é lógico que nós podemos aprender aqui com amor, com muito amor. Eu não preciso cair nos buracos, eu não preciso cair nas minhas próprias armadilhas. Eu posso sim aprender observando. Por isso, ser observador dentro dessa energia de coragem vai fazer com que eu não caia nas minhas próprias ciladas. Eu estou percebendo a vida acontecer. Então, aqui eu permito que ela aconteça diferente do meu inconsciente. E dentro dessa permissão, o que vai acontecer? Eu vou observar que eu vou ficar triste por algo que aconteceu e eu me arrependi, porém não vou permanecer ali, não. Eu vou tomar a coragem, porque já existe dentro de mim, e tomo uma decisão. Eu vou perceber que muitas vezes eu fico com vergonha, mas agora eu sei que a vergonha me torna um ser humano pequeno, onde essa vergonha não há motivo de eu lá tê-la. E muitas vezes ela está grudada a um trauma que eu vivi no meu passado. Mas, tendo a consciência como eu tenho, eu dou os próximos passos. Eu faço o movimento da minha própria vida, da minha própria história. Então, aqui é muito importante a gente observar que a coragem é uma fonte de energia onde eu estou estabelecendo contato com o mundo externo, com tudo que está vindo e indo, também em contato com o meu mundo interno. Então, é a junção dentro dessa força, dessa consciência, que une o mundo externo e interno
em mim. Então, fazendo com que, o que a coragem faz? Ela une todo o universo sutil e todo esse universo mais denso. Ela expande a minha consciência e contrai quando há necessidade. Não é porque eu tenho mais consciência que eu não passo pelos níveis de consciência, eu passo por todos eles, mas com plena consciência de que eu posso fazer diferente. Eu posso trazer um aprendizado com a dor que estou vivendo agora. E eu preciso entender o motivo pelo qual estou vivendo isso. Então, dentro de todas as minhas consciências, eu vou dando passos. É como se eu estivesse subindo os meus degraus no meu próprio inconsciente. Eu vou ter muitos movimentos que eu vou me sentir orgulhoso de mim, vou me gabar. Esse é meu ego presente, mas observando, eu não permaneço muito tempo nesse lugar e não vou caindo. Então, quando eu permaneço muito nos meus estados de, de consciência de baixos níveis, eu vou sempre tendo o quê? Quedas, né? Se eu fico um processo muito tempo no orgulho, eu posso começar a desprezar as pessoas porque eu me acho importante, superior ao outro. De verdade, eu não sou diferente. Eu só quero viver com a visão diferente do outro. Então, dessa maneira, aqui eu paro de me preocupar com os outros. Então, se eu paro de me preocupar com o outro, eu, consequentemente, eu paro de preocupar com as histórias que eu vivi. É essa história que é do meu passado, do meu inconsciente, onde eu vivia e muitas vezes repetia aquilo. Então, o outro já não me importa mais. Eu já não tenho nem bom nem ruim em relação àquilo que ele está fazendo. Eu tenho um entendimento que, para mim, aquilo foi ruim. Para mim, aquilo foi difícil, mas para o outro pode ser diferente. Para o outro, pode ter uma visão diferente, uma consciência diferente e uma percepção nova. Então, quando eu estou vivendo nessa energia, as percepções vão acontecendo e os movimentos da vida também. Então, afirmar dentro de mim a vida, aquilo que está acontecendo, que, por exemplo, eu estou passando por um problema, e recentemente chegou um problema para mim, né? E esse problema, no curso que eu faço, eles falam que isso é uma pré-queda da nossa história. Ou seja, é um pequeno buraco que está ali na minha frente que eu percebo que ele está ali, né? E é um buraquinho que eu sempre caía nele, caía nas armadilhas e permanecia lá dentro. Quando eu entrava dentro desse buraco, é onde eu desligo o meu consciente e permaneço. Por quê? Porque eu preciso ser leal àquilo. Então, quando trouxeram para mim um conflito, um problema, eu estava já com um pezinho para tomar a decisão e já tinha tido o primeiro movimento, que eu não tinha percebido há um tempo atrás, de dizer: ah, mas pode ficar comigo. Só que depois eu analisei todo esse movimento. Aqui vocês entendem como que é o nosso processo de consciência. Eu analisei tudo aquilo e falei: puxa vida, mas se eu fizer isso, eu vou estar parando a minha vida. Eu vou estar parando de fazer o que eu preciso para mim, para cuidar do outro, para fazer para o outro, sendo que esse outro tem outras pessoas que podem ser cuidadas. Mas o que que acontece quando você passa por esse processo? Esse processo vai vir exatamente no momento onde você, que está vivenciando aquilo, vai trazer, vai afetar você de uma maneira muito importante, onde vai balancear você, porque vai tocar no teu íntimo com aquilo que você sempre fez, mas com pessoas muito especiais para vocês. Não vem com uma pessoa que é difícil, que é fácil dizer não. Vem com as pessoas que é fácil você dizer sim e que você sempre disse sim, porque isso era o seu natural. E o que que você faz naquele movimento? Você simplesmente observa tudo isso e diz um não bem grande. Nesse movimento, que onde eu tive a coragem de afirmar que eu não poderia fazer, esse é o movimento do meu processo, do meu próprio empoderamento.
de que eu afirmo que eu sou importante. Eu preciso viver a minha história. Eu preciso movimentar o quê? A minha vida. Eu não posso parar. Se eu parar aqui, no fluxo que eu estou caminhando, vivendo o que eu estou vivendo, o que que ia acontecer comigo? Eu ia deixar as oportunidades escapar. Eu ia deixar de fazer o que eu queria fazer. Eu ia deixar de ter a minha liberdade e iria estar ajudando o que eu não me cabia, o que não preciso mais. Porque existem outras pessoas que têm a possibilidade de fazer ou mesmo permanecer do jeito que está. Ah, mas aí vai mexer com o quê? Com o meu estado emocional. Ah, mas é difícil porque é uma pessoa muito amada, muito querida por mim. E aí vem outra pessoa e pede para você, que é uma pessoa que você nunca disse não, mas é uma pessoa muito amorosa, que te ajuda, que faz isso, aquilo, outro. Aí vem todo o quê? Todas as energias. Aqui vocês vão entender. Vem o quê? A energia da culpa. Puxa vida, essa pessoa faz tanto por mim, ela está me pedindo para fazer. Aquela outra pessoa também é muito importante para mim. Aí agora, você se sente culpada, mas você se sente culpado e continua dando não. E eu continuei dando não, mesmo que isso me afetasse. E eu falei, ai, mas ficou, e agora eu podia ajudar, mas eu tenho tempo. E eu digo novamente, não. Aqui começa o teu processo de tomar consciência e coragem. Essa coragem começa a ser o quê? Eu preciso cuidar da minha vida. Eu me empodero da minha vida. Neste momento, eu me empodero. Então, quando a gente começou a perceber os níveis de consciência inferiores, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho, são 8 níveis inferiores que faziam com que eu permanecesse dentro desse buraco. E aqui você vai entender. Eu vi o buraco ali. Eu percebi até mesmo na hora que eu dei o primeiro sim. E quando eu vi que aquilo ia ser um buraco maior, que eu ia entrar e não ia conseguir sair, eu falei não. Por quê? Porque eu lembrei que quando eu fazia tudo o que eu fazia, eu fui o quê? As pessoas me culparam por coisas que eu não fiz. E aqui você começa a observar, poxa vida, se eu vou voltar a fazer aquilo que eu fiz, eu não vou passar de novo. E justamente aquela pessoa que eu tanto amei, ela perguntou assim para mim, mas eles estão fazendo isso de novo com você? Eu falei, por quê? Mas você quer que aconteça novamente? Eu pensei, você quer que eu passe de novo por isso? Não, elas não estão fazendo. E não vão fazer mais. E eu não permito mais que ninguém faça isso. Eu não permito mais viver isso. E é por isso que eu estou dando um não agora. Então, a coragem, ela vem de você estabelecer o processo anterior. Por quê? De verdade, o não para aquilo que você está vivendo nada mais é de que um não para aquilo que você deveria ter dito há muito tempo. E se está difícil para você dizer não, significa que o buraco é bem grande. Significa que aquele movimento você permaneceu muito tempo fazendo totalmente errado, tomando decisões erradas, dizendo muito sim, onde o não deveria ser estabelecido. Então é importante a gente ter o entendimento que a gente precisa encontrar tudo isso dentro de nós. E nós não somos nenhum santo, nenhum ser iluminado que não carrega nenhuma sombra. E muitas vezes é até incrível que você pegue pessoas que cometeram coisas totalmente erradas na vida e que estão pagando, sim, na vida externa aqui o preço pelos seus erros, estão presos, alguma coisa, mataram, fizeram algo muito gravíssimo, mas lá dentro ele se redime consigo mesmo. Por quê? Porque ele conhece todas as suas sombras, ele conhece todos esses níveis de inconsciência que ele viveu. Só que quando ele descobriu o nível superior de consciência, ele consegue agora se arrepender de tudo isso, porque para aquela pessoa que fez e conhece quem ela é e sabe quem ela é muito mais fácil ela ter a consciência de que ela pode ser melhor, diferente,
com um novo nível de energia, de consciência, do que para nós que temos uma vida onde a gente tem a consciência de que nós somos bem, pessoas do bem, pessoas amorosas, pessoas que querem o bem. Às vezes, muitas vezes, esse boazinha do dizer sim, como eu dizia para tudo e todo mundo, isso aí era só para dizer, olha, eu sou boazinha. É um orgulho dentro de mim. Eu me inflava dizendo que eu era boazinha, que eu estava fazendo, né? Então, aqui tenho o desejo de ser vista como boazinha. Só que essas são minhas sombras. E dentro dessas sombras que estão acontecendo dentro da minha história, vai fazendo com que eu desça os níveis de consciência e não consiga tomar decisões assertivas. Eu fico no meu invisível aqui, no meu inconsciente, tomando aqui esse inconsciente que toma as rédeas da minha vida. Então, a coragem é uma energia central. É essa energia central que faz eu perceber aonde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo e como eu estou vibrando, entende? Este é o processo. Bom dia, Roberto, sejam bem-vindos. Hoje eu não consegui, pessoal, eu não consegui enviar a gravação pro YouTube, porque algo aconteceu no meu Zoom e eu não consegui enviar. Mas depois eu envio a gravação lá pro YouTube, assim que terminar a nosso encontro. Então, hoje, a gente falando um pouquinho sobre os níveis de consciência, é muito importante, por exemplo, hoje, para você entender a coragem, e estar nesse movimento aqui da coragem, é importante você olhar, analisar e perceber os outros níveis que eu fui falando. Hoje é o nono dia desses níveis de consciência. Então, eu falei todos os baixos níveis de consciência, agora a gente está no centro dele. Esse centro, agora a gente vai começar a ir para os níveis superiores. E vocês vão entender que nível inferior é ruim, se você fica no extremo dele, nível superior é ruim se você fica no extremo dele. Ambos as consciências precisam ver com esse todo. Por isso que, quando diz um com o todo, existe essa consciência de que eu sou um com todas essas energias. E dentro de mim, isso vibra dentro de mim. Mas eu tenho consciência. Eu sempre estou no nível da coragem para que eu possa afirmar que sim, eu tenho vergonha, mas a vergonha eu sei que me traz um estado de inconsciência que dentro dessa vergonha vai fazer com que eu me recolha, vai fazer com que eu me esqueça de quem eu sou, vai fazer com que eu me feche para a vida. Então, eu tenho consciência disso e automaticamente eu tomo a coragem de afirmar para mim que eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, porque para a única pessoa que importa essa consciência de quem eu sou é Deus. Para a única pessoa que importa sou eu, se eu tenho consciência ou não. Para as outras pessoas, nada me importa. Eu estou um pouco me importando se a pessoa está dizendo se eu estou bonita, feia, se a minha roupa é condizente comigo ou não, se o meu corpo está bom ou está ruim. Eu pouco me importo com a opinião do outro, e sim com a minha própria consciência, com a minha própria opinião de quem eu sou. Nada externo já influencia. Eu posso viver este mundo com a minha consciência. Então, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, todos esses processos, eu preciso sempre ter a coragem de dizer que eu sou isso e enfrentar essa minha sombra, vamos dizer assim. Então, a maior das sombras aqui é dentro da culpa, que ela faz com que eu me coloque muitas vezes como uma vítima, ou muitas vezes como um agressor. Eu vou trazendo os outros níveis de consciência para elas se casarem e fazendo com que eu permaneça nesse baixo estado. Mas eu posso afirmar dentro de mim, puxa, essa culpa, e agora? O que que eu faço? A culpa foi minha, o que que eu faço a partir de agora com essa culpa? O que que eu aprendo com isso? Eu aprendi algo. E o que que eu faço agora? Eu olho, observo isso e faço diferente. E tomo uma atitude, uma ação, e essa ação vai fazendo com que eu eleve meus estados de consciência. O mais difícil é para quem está alcançando estados de consciência, porém, sem a consciência dos estados inferiores.
Então, por exemplo, quando eu vou e elevo minha consciência para o estado sutil, todas as pessoas podem passar por este nível de processo. E é isso que nós vamos vivenciar no encontro que a gente vai ter amanhã, sexta-feira, né? Onde eu vou falar um pouquinho desse nível de consciência, que é o trabalho que a gente está fazendo com as mulheres. Por quê? Porque a consciência da percepção de que eu posso ter um baixo estado e, ao mesmo tempo, um estado elevado, vai fazendo com que essa troca aconteça dentro de mim. Então, quando eu experimento esses estados elevados de consciência, é um estado amoroso, é um estado de uma energia plena, é um estado de um preenchimento, de uma expansão gigantesca. Só que ali pode haver o meu ego dentro desse estado que vai fazer com que eu fique tão iluminada como ser humano que eu acho que as pessoas são insignificantes. Que vejo quando a pessoa vem com uma ladainha, com aquele monte de histórias que eu já contei uma vez, por exemplo, uma história do meu passado, que, é porque, olha, aquela pessoa fez isso para mim, me machucou, me feriu, me fez isso ou aquilo. Eu olho para aquela pessoa como um olhar de insignificância. Ai, porque como que ela consegue ficar aí contando esse vitimismo tosco, passando por todas essas histórias e não tendo o entendimento que é com ela mesmo. Então, eu não consigo ter o quê? Uma apatia, uma apatia não, uma consciência onde eu olho para aquela pessoa com serenidade e entendo que é o processo dela de maturidade, de crescimento que ela está vivendo. E eu preciso primeiro acolher uma pessoa com dor, mesmo que uma vítima seja uma pessoa que está agredindo o tempo todo, uma vítima, ela tem dor. E eu preciso acolher essa vítima, que essa vítima está num turbilhão de emoções dentro dela. Então, não adianta eu estar no nível superior, me achar superior a todos. E quando eu estou nesse nível de consciência elevado, essa energia é muito forte e presente dentro de nós. E é aqui que a gente precisa falar, eu não entendo. E entenda, a pessoa que está ali vivendo essa energia, ela olha os outros níveis como se não fosse ela. E aqui que é o ponto onde a gente traz a ruína, a queda no buraco mais profundo e fala, por que que eu perdi tudo? Por que que bati o meu carro? Por que que, de repente, aconteceu alguma coisa, um acidente aconteceu? Nossa, eu estava indo tão bem, algo deu errado. Porque eu me senti superior a tudo e a todos. Naquele momento, eu só vou cair porque eu não tenho consciência daquilo que eu sou. E quando eu caio, muitas vezes eu caio e fico nessa energia, justamente porque eu não tenho nem forças para tomar coragem de afirmar que sou eu o erro de tudo. Então, elevar os estados de consciência significa responsabilidade. Quanto maior o meu estado, maior a minha responsabilidade sobre aquilo que eu sou. Maior a responsabilidade sobre todas essas sombras que nós caminhamos aqui, entendendo e compreendendo que eu não sou melhor e nem pior que ninguém. A diferença é a forma como eu estou atuando. E a forma como eu estou atuando traz essa frequência de troca, essa troca de consciência com os seres humanos, com as pessoas, com os objetos. Tudo tem energia. O computador é uma energia, o celular tem energia, e você recebe toda essa mensagem por meio de uma energia. Existe uma frequência sendo estabelecida aqui. Tudo que eu sinto aqui e agora, neste momento, se você está consciente comigo, nós estamos trocando essa energia. E é dentro desta energia que todo o movimento começa a acontecer. Então, hoje nós estamos falando sobre a coragem, esse nível de consciência que é o centro de tudo. É quando o ser humano conhece a coragem que tudo começa a mudar na história dele, porque ele começa a perceber que ele é tudo, que ele é o todo, mas ele também é o nada. Ele começa a entender que ele tem infinitas possibilidades de movimentar a sua história e que ele pode cair a qualquer momento. Ele é um ser onde, dentro dessa coragem, ele é observador da vida, ele é observador da história, ele está no seu centro. Ele não é o ser iluminado, mas também ele não é o ser perdido. Ele é o ser consciente. Eu posso ter, eu posso
estar aqui, tendo e vivendo da matéria, mas eu sei que essa matéria, se eu entrar e mergulhar somente nela, eu me perco. Eu posso viver o estado iluminado, ter essa consciência mais presente dentro de mim, que isso é individual na minha história, mas eu também não posso me elevar tanto para que eu não julgue aqueles que estão em outros estados. E agora eu começo a compreender que dentro dessa coragem, eu expando e transbordo dentro disso tudo, porque eu entendo que nada mais me afeta, nem os estados superiores, nem os inferiores. Todos eles estão comigo dentro de mim, na minha maior consciência. Esse é o objetivo de todo o caminho, de eu entender que eu sou a transição de tudo isso, que eu sou um com tudo isso, e que tudo que existe, que eu vejo, que eu condeno e julgo e que me dói, existe também dentro de mim. Dentro dessa energia, eu agora começo a estabelecer a vida que está acontecendo agora, que é a vida presente. A coragem me faz viver no presente. Então, essa frequência, esse nível de consciência é o do nível mais importante de todas as consciências que nós vamos transitar, porque é através dela que eu posso movimentar e ter a coragem de caminhar em todos os níveis, porque agora eu permito experienciar coisas novas, coisas médias, coisas da vida sutil, da vida mais densa. Eu começo a experimentar a vida de uma maneira consciente, presente. Ou seja, eu posso ter os desejos, eu posso desejar algo, eu posso desejar algo externo para mim, para o meu corpo, para minha saúde, para minha alimentação, por objetos, por joias, por riqueza, por carro. Eu agora posso experimentar sem me perder, entendendo que se eu fico só nos desejos, eu vou caindo. Eu sempre preciso ter o equilíbrio entre o desejo e todo esse dos movimentos que é da razão, porque o desejo me faz perder, a razão me faz entender que esses desejos são momentâneos e ele passa, passa e não fica, não permanece. O que permanece é o seu estado de consciência permanente, dentro dessa coragem de viver a vida que está aqui para você viver. Então, agradeço a presença de todos vocês. Tenha um lindo dia. Gratidão por vocês estarem aqui. Bom dia, Roberto. Gratidão pela tua presença aqui. E o que que a gente faz sem precisar entender? A coragem é a fonte da vida. É aqui que a vida acontece. E é aqui que nós devemos permanecer. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre os estados superiores de consciência e depois nós vamos retornar para essa coragem para vocês compreenderem todos os níveis e retornarem para que possam viver de uma maneira consciente. Se vocês quiserem entender e compreender todo esse processo na tua própria vivência, esse é o meu trabalho, onde eu faço todo o processo de consciência, de percepções, onde você vai entendendo todos esses níveis de consciência na tua história, na tua vida, fazendo com que você possa compreender que sim, há a possibilidade de você sair da sua escuridão, da sua sombra, da sua inconsciência e ter uma consciência mais sutil, mas também há a possibilidade de você entender dentro desse sutil todas as suas sombras. E nós estamos aqui apenas de passagem nessa vida como um peregrino, aprendendo a ter a consciência de todos esses estados e entender que você é um com esse todo. Não é maior, nem melhor, nem pior, nem melhor que ninguém. Você é apenas um ser querendo buscar uma consciência onde leva a sua plenitude, a sua felicidade, a sua vida abundante. Tenha um lindo dia, abençoado e até amanhã, onde nós vamos falar da nova energia, dessa consciência onde vai trazer neutralidade do todo,
de toda essa consciência e inconsciência que nós vivemos, que está dentro da dualidade da vida. Tenham um bom dia a todos e até amanhã, no nosso próximo encontro. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Até amanhã, no nosso próximo encontro. Tenham um lindo dia abençoado. Tchau, tchau.